Oi, gente. Então, nós estamos aqui porque nós. Vai, tá certo. Ah, eu vou. Juliana querendo dar um beijo na minha mãe. Vou dar um beijo na minha mãe, sim. Oi, gente, que bom ver tanta gente aqui. Então, espero que a Muriel tá chegando. E como ela estava falando lá na conta dela, onde ela não conseguiu me chamar, estamos aqui para dar uma olhada para o momento atual, depois do texto que eu escrevi, Amar é Urgente, no início do ano. E o que nós não tínhamos visto naquele momento era que era exatamente no momento que a gente marcou esse papo, a ideia que a Muriel me mandou, na semana retrasada, é, é que são hoje exatamente 9 meses desde que esse texto foi publicado. Então, é incrível, é um gestação inteiro e um parto hoje de 9 meses. Mas eu estou vendo aqui, Muriel, eu recebi uma mensagem dizendo que você não pode se juntar. Eu vou te chamar de novo. Tá me permitindo te chamar, pelo menos, porque na sua conta não estava permitindo que você me chamasse. Oba! Que Agora legal. foi, Dom. Conseguimos. Que legal. Essa é a primeira vez que eu tô do parte de cima da tela. Nunca, esse ano inteiro, eu tô de baixo e Viu? baixo. É meio estranho isso. Tô desorientado. Mais uma vez, primeira vez, então, de Então, novo, né? isso, Eu tava falando que a gente fez a nossa primeira live, a minha primeira live e a isso, sua juntos, sim, e a gente termina o ano juntos. E agora, então, é a primeira vez também que você tá convidando a sua conta, isso. E, porque tivemos problemas técnicos na minha. sim, e tem outra coisa acontecendo pela primeira vez aqui, né? Eu acho que, eu não sei como é que a gente fala para as pessoas. Vamos falar, né? Eu acho que a gente tem que falar para as pessoas. É Temos, até perfeito porque em relação ao texto, mas também é um pouco estranho. e foi uma super coincidência, né? Os dois estarem, né? Passando por isso juntos aí. Isso. Então, Então, gente, gente, sem se preocupar, fala aí. Fala aí, Muriel. não, então, a gente estava conversando sobre a live e eu comecei a sentir alguns sintomas de Covid. Não sei se tô, não fiz o teste, fiz o teste na segunda, mas a gente até pensou em remarcar, mas a gente viu que a gente estava melhor e o Dom também está apresentando sintomas, então estamos os dois. Apesar de todo o cuidado que a gente tem, então também a gente achou legal falar sobre isso com vocês, o texto tá falando. O Amar é Urgente é uma reflexão do Dom sobre o começo da pandemia e nossa ideia hoje é fazer um novo olhar a partir de tudo isso que a gente viveu e trazer também que nós dois, apesar de todo cuidado, estamos com sintomas de Covid. Então, também é um alerta para que todo mundo continue se cuidando, continue vendo que é a segunda vez, se eu tiver a segunda vez que eu peguei em março, então, segunda eu vou fazer o exame aqui. E você está em Niterói, né? Eu estou em Niterói e o Rio está muito forte os casos de Covid. Eu não sei como está em Londres. Pode Então, trazer um eu tô, olhar. eu tô, Aqui está bem, bem difícil. eu tô em Londres agora e essa semana é o maior surto que a gente teve desde que tudo começou. Eles estão dizendo que é uma nova variante de Covid. Na verdade, isso não deve assustar muito, porque o vírus é assim mesmo, ele está em processo de mutação quase que constante, mas que essa variante, seguindo os números do governo, até agora tem uma capacidade de reprodução, né? Ele é 70% mais contagioso do que o, os outros variantes que a gente conhece até agora. Então, hoje de manhã a gente entrou em lockdown total, assim, todo mundo falando, Natal foi cancelado aqui. E então, infelizmente, por causa disso, é muito provável
que eu tenho, mais uma pessoa na casa aqui comigo tem. Estou hospedado na casa da minha irmã. E é isso. Todo mundo tentando se cuidar, mas está espalhando fortemente onde você está, Muriel, está espalhando fortemente onde eu estou. Então, aqui no Rio, já estava, né? Acho que São Paulo também, e alguns outros estados, já estava começando a aumentar o número de forma muito assim, assustadora, mas por conta das eleições que tiveram, não falaram muito na coisa. E tá muito doido isso, Dom, aqui, diferente daí, né? Essa época de Natal, Ano Novo, a gente está vendo que os casos de Covid estão aumentando, mas ainda não estão tendo posturas para prevenir o aumento do contágio, né? A gente teve agora Búzios, no caso, aqui no Rio, né? É uma cidade altamente turística. Teve uma decisão judicial que proibiu qualquer tipo de evento e hospedagem, mas está um super conflito por conta dessa coisa do comércio e as pessoas muito cansadas, né? Verão, Rio de Janeiro principalmente, muito cansadas de estar em casa. E a coisa que está bem, a gente está vendo a coisa aumentar bastante. A sim. gente vai falar sobre a Angélica hoje, a gente vai falar sobre... Enfim, a ideia é a gente, né, Dom, revisitar diversas coisas que aconteceram. A gente vai falar sobre essa perda que a gente teve esse ano. Mas começando aí o nosso olhar para o texto, queria te fazer uma pergunta, já começar, né? Por que amar é urgente, né, Dom? Ah, Por que esse nome, Amar é Urgente? Eu não sei se eu te bem, fiz essa pergunta na primeira live. bem, eu acho que a primeira resposta é mais superficial, mas é a verdade. Eu fui caminhar uma última vez, eu acho, ou penúltima, quando a pandemia ainda estava começando, né? Eram as primeira semana, eu acho, ou 2 semanas. Estava escrevendo o texto. Ainda no final do dia, eu passeava 10 minutos, fazia uma volta no quarteirão só. E isso estava, alguém tinha escrito isso na parede. Não sei se um dia eu vou descobrir quem foi essa pessoa. Pegou giz e escreveu amar é urgente. Então, a foto que acompanhava o texto era a foto que eu tirei com o celular naquele momento mesmo. Voltei para casa, continuei trabalhando no texto e logo depois publiquei. Então, eu acho isso um exemplo de uma inteligência coletiva muito maior do que qualquer indivíduo, apesar de ser muito grato pelo indivíduo que escreveu isso, que usou sua criatividade para fazer isso, mas eu acho que muitos de nós poderíamos ter feito a mesma coisa. É um reconhecimento de que nós estamos no momento em que o que antes talvez parecia como sendo o luxo de demonizar o outro e ter o outro como inimigo para ser conquistado, para ser afastado, ou silenciado, ou preso, ou morto, ou vencido de alguma forma intelectualmente, como se a diversidade fosse o inimigo da nossa capacidade de viver em comunidade, diversidade de ideias, de propostas. Esse luxo de repetir essa história de sei lá quantos mil anos da batalha do bem contra o mal, ela acabou. Ela é inviável na atual conjuntura em que a gente está vivendo. E a alternativa é essa. É simples e óbvio e não há como escapar da necessidade de redescobrir como se permitir amar. E ela é urgente porque os custos da continuidade dessa guerra civil de ideias, de povos, de classes, de grupos, está cada vez mais colocando cada vez mais em xeque nossa capacidade de conviver.
Enquanto antes eu escrevo como luxo porque tinha coesão social suficiente para sustentar uma, uma gostosa hipocrisia, né? Em que eu vivia com você, compartilhava com você, tínhamos acordos em comum que possibilitava a vida em sociedade e, simultaneamente, eu te oprimia ou te acusava, te atacava, etc, etc. Agora isso se torna incompatível com a complexidade da maneira que a gente está vivendo atualmente. Então, por muitos motivos, mas talvez o mais imediata na nossa no nosso futuro próximo é a questão ecológica, mas por muitos outros motivos também, não temos mais o luxo de continuar não amando um do outro de uma forma que não apaga nossas diferenças, mas não coloca nossas diferenças como sendo exclusivos. Né? Estamos precisando viver essa duplicidade implícito na palavra respeito, que é essa capacidade de olhar o outro duas vezes, vendo tanto aquilo que nos distingue quanto aquilo que nos é unicidade. Essa urgência é de ver essas duas formas de olhar simultaneamente. É de amar de uma forma que não acaba com as diferenças, de reconhecer as diferenças de uma forma que não restringe ou limita ou apaga a nossa capacidade de amar. Falando um pouquinho disso, né, Dom? Eu acho que o que mexeu muito comigo quando eu olhei a foto que você falou agora, que você tirou isso também te tocou, né? Por isso que você resolveu tirar essa foto e colocar ela no texto. É o poder, né, das ruas, assim, né? Quanto as ruas, a arte que está nas ruas, né? A gente viu também esse ano bastante movimentos de gritos por amor, né? Gritos por respeito, esse ano de 2020 aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, a gente se viu não podendo estar nas ruas e redescobrindo novas formas de manifestar esse amor e mostrar o quanto esse amor é importante, o quanto a gente se viu nesse tempo que a gente viveu de lockdown, e você agora está vivendo, vocês em Londres estão vendo de novo isso, né? E aqui no Brasil, do jeito que estão as coisas, provavelmente eu acredito que a gente possa voltar a viver isso. Porque, como a gente falou aqui, a coisa aqui está aumentando, mesmo no verão, que era uma coisa que todo mundo falava que não ia acontecer, né? A gente está aqui no Rio, tá um calor de 37, eu acho. Tô até te vendo de casaco, tá me dando assim, ai, coisa boa. Porque aqui no Rio já tá aquele calor que você conhece bem. E a gente teve que reinventar essas formas de demonstrar amor, né? Muito pela questão online. Mas, voltando um pouquinho, uma das coisas incríveis que a gente viu esse ano, que você falou no texto lá no começo, que já estava com a questão do lockdown, da gente não poder estar nas ruas para se preservar e preservar aos outros, foi esse boom que a natureza deu. A gente teve visões e situações de animais silvestres na rua. A gente até falou da outra vez, eu acho, também, dos golfinhos em Veneza, coisas assim inacreditáveis que a gente, até aqui na Baía de Guanabara mesmo, né? A gente achava impossível e a natureza mostrou o seu poder, né? E a gente viu também o nosso impacto nisso, o quanto a gente impacta a vida, né? Assim, a vida silvestre, o quanto a gente não tinha até, eu acho. A cidade moderna é um atentado contra a natureza, né? Isso, a gente não tinha muita, né? A gente não para pensar, eu acho que foi uma resposta da natureza. Olha o que olha o que está acontecendo e o que a gente está privando, né? Os seres vivos de não olhar e ter esse olhar de ainda se ver como algo superior, né? O ser humano tem muito isso. E estamos falando isso mesmo a partir da perspectiva do Rio de Janeiro, não? Ou da Baía da Guanabara, na verdade. Você de um lado, eu do outro lado, que é uma das cidades em que é mais possível conviver com a presença da natureza que estava antes que a colonização começou. Porque é a cidade com a maior floresta urbana do mundo,
E simplesmente pela geografia, mas a gente precisa ser humilde para reconhecer. Isso não é mérito de nós, da maneira que a gente mora Não. no Rio. Isso é fato geográfico, né? Isso é a conjunção de forças que fazem junto a Bahia e os morros, a serra, tudo isso faz com que nossa capacidade de destruir o que estava antes da colonização é limitado. Em outros lugares onde esses limites não existem, a gente tem feito um trabalho ainda mais eficaz em tentar afastar toda outra forma de vida, ao menos as formas de vida que a gente julga aceitável, que são formas de vida que, de alguma forma, se subjugam a gente, na nossa maneira de viver. Então, não a pandemia tanto, né? Mas o lockdown criou esse momento que você nomeou, em que, de repente, era possível ter uma noção, uma micro momento de tomar um meio passo para trás, só temporariamente, para ver aquilo que a gente tinha acabado de perder, né? E de ver as tartarugas na Baía da Guanabara, porque a água, de repente, era um pouquinho mais limpa do que antes, e eles talvez se vinham um pouquinho mais próximo da costa, foi incrível. E no mundo inteiro, né, a gente viu esses relatos que nos ajudavam a ver 0,1% do que a gente tem perdido e do que a gente precisa urgentemente, porque amar não é simplesmente entre os humanos, né? Amar é no sentido de amar a vida, essa é urgente. Então, de ver urgentemente, é aquilo que a gente perdeu é aquilo que a gente precisa recuperar. Aquilo cujo ausência que a gente esqueceu é uma ausência, tem tanto a ver com o sofrimento psíquico e social e relacional que a gente experimenta e que a gente corre tanto na tentativa de se aliviar. Eu acho que tá muito também. O que me vem muito é essa questão da gente não. Né, até a gente falou agora, entrando um pouquinho nessa questão do Instagram, as coisas são tão rápidas e a gente se deixa levar por essa rapidez, esse dinamismo. Eu falo muito da questão da presença, né, que a gente para de observar o quanto a gente afeta, o quanto as coisas também a gente deixa nos afetar, né? Então, assim, essa falta de a gente, por essa velocidade toda, que muitas vezes a gente não se percebe, a gente para de ter uma compreensão do quanto a gente afeta, do quanto a gente não está olhando para o amor, do quanto a gente, às vezes, tem atitudes que não correspondem, na verdade, com o que está dentro da gente. E eu acho que esse momento, né, que você trouxe para a gente no texto, que a gente viveu, e tudo que você disse agora, vem trazer para a gente um pouco disso, né? Olha o que a gente está escolhendo, de certa forma, perder, né? E o quanto a gente busca isso, né? A gente busca a natureza, a gente busca mais essa falta eu acho que a gente tem que olhar um pouco para a gente e ver, tá, a gente está perdendo isso. Como buscar, agir e olhar para isso de forma diferente para que isso não se perca, assim, Tem né? uma relação dinâmica entre nosso efeito e o afeto que a gente está precisando. E a gente invisibilizou essa relação, né? Isso. Nossa tentativa de ter um impacto, nossa tentativa de moldar, de influenciar, né? Que a gente elogia como sendo uma capacidade incrível que a gente tem de criar nossos ambientes, ela nos tira alguma coisa sem o qual a gente não tolera viver, né? Então, qualquer momento que interrompe, né? É uma das razões que na história de não violência você vê o jejum, a greve, a parada em geral, né? A, a retirada da permissão de continuar vivendo de uma certa forma como sendo uma das táticas primordiais. Porque naquele momento a gente cria um efeito múltiplo, né?
A gente para de alimentar a máquina que destrói. A gente Aham. pausa e recupera a capacidade de contemplar as escolhas que a gente está vendo. E nessa pausa, a gente permite que aquilo que foi afastado para os hábitos de viver volta, começa a se aproximar de novo. E mesmo que, no caso que você está falando da natureza, foi quase simbólico, foi uns segundos assim, de uma mudança. E a mudança foi muito pequena. Foi inacreditável o quanto diferença essa micro mudança fez, né? Com certeza. Agora, imagina o tamanho da mudança que a gente precisa se a gente vai ter o mínimo chance de conseguir criar as condições em que a gente pode buscar um equilíbrio, né? Porque, lembrando, a provável surgimento dessa doença tem a ver diretamente com nossa insaciável forma de destruir os habitats selvagens em que certos animais vivem de uma forma que nossos organismos pouco toleram a convivência com esses animais mais, né? Forçando esses animais a buscar ambientes para poder sobreviver fora do seu habitat natural, né? Forçando eles a entrar nos habitats que a gente tem criado para nós mesmos. E fazendo muito mais provável que vai ter essa mistura, ironicamente, que seres humanos já sabiam sobre antes, né? Tem Uhum. textos antiguíssimos falando do perigo de a gente permitir que seja quebrado a barreira que existe entre a gente e entre outras formas de animais, né? Que tem muito a ver com a maneira que a gente tem se tornado a agricultura uma fábrica, a maneira que a gente escraviza os animais na necessidade de estar sempre consumindo outras formas de vida. Então, nós temos criado as condições em que, ecologicamente, é muito mais provável que a gente tenha surtos de novas doenças que vêm de outros animais e passam para a gente. E, portanto, é perfeitamente possível que a gente responda a isso não somente com as medidas de saúde que a gente está usando toda a nossa capacidade científica inacreditável para desenvolver, mas com um entendimento muito mais sistêmico e muito mais sábio sobre como nós precisamos deixar de viver de certas formas e descobrir novas, antigas formas de viver para impedir a grande probabilidade que isso acontece de novo. Então, o, essa parada, essa pausa na nossa maneira de viver, que, quando mandado de uma forma autoritária pelos governos, é extremamente problemático, mas que mesmo assim, esse é o tipo de problema que a gente vai enfrentar, porque também é a única medida que a gente tem visto até agora que tem a possibilidade de diminuir o espalhamento dessa morte. Essa parada, tanto faz de onde vem, ele em si tem alguma coisa muito poderoso para nos ensinar, né? E essa pista da micro volta de algumas das nossas convivências naturais é talvez um exemplo do enorme potencial que tem nossa capacidade de reconhecer o que a gente está fazendo na nossa vida e decidir pausar. Puxando para a próxima pergunta que eu queria te fazer, para a gente olhar aí um pouquinho que a gente viveu esse ano, e fazendo um link com o que você acabou de falar, que eu acho importante, é também muito que me veio com a sua fala, Dom, foi a questão do que a gente escolhe olhar e como a gente escolhe olhar, né? A questão do que, isso eu não quero olhar, isso para mim se torna, eu coloco um campo de invisibilidade e foco o meu olhar para isso, porque dentro de mim eu vejo que essa é uma coisa que faz sentido e eu não vejo o quanto essa minha invisibilidade para coisas que são extremamente importantes e que a pandemia, por exemplo, isso que a gente está vivendo, falou, olha, não tem como não olhar. Em todos os aspectos, né? Tanto dentro da gente, como a nossa relação com o outro, e a nossa relação com o planeta, assim.
não dá mais para não olhar, você não tem como não olhar, né? Eu acho que é muito importante também a gente começar a refletir sobre tudo isso que a gente está vivendo, chegando aí final de ano, final de ciclo, e pensar como agir e o que a gente precisa realmente olhar para não passar por isso ou tentar transformar o que a gente está vendo que não está dando certo, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de duas coisas bem importantes. Que você fala, você começou, eu lembro, o texto Amarelo Gente lá em março, falando de uma perda que você estava, eu acho, na Itália, e falou Isso. que você teve contato com a perda de, acho que da mãe, da pessoa que estava trabalhando contigo, A tia, e a sim. gente teve a tia, né? E você trouxe esse seu olhar para o luto, tudo que estava acontecendo na Itália, e a gente teve muitas perdas, né? Até da própria Angélica. Então, acho importante a gente falar sobre isso também. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o luto, né? O seu olhar já começou lá em março e a gente começou a ver quantas pessoas, quantas vidas foram perdidas. E muito olhar também, uma coisa que você colocou para mim que eu achei muito interessante, e a gente está agora aqui no Brasil falando muito sobre a questão da vacina, a gente está com diversas formas de olhar diferente, aí a questão do Covid como uma questão política também, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, como você percebe e viveu tudo isso, está vivendo tudo isso. Então, eu estava no Rio até agosto. Aí eu fui para França, e de lá eu fui para Itália, e de lá fui para Inglaterra, de volta para o Brasil e para Inglaterra de novo. Então, eu tive a oportunidade para ver o que está acontecendo nesses 4 países e eu acho que isso, vamos voltar para isso depois, porque eu acho que isso é um assunto em si, né? As múltiplas indícios de que aquilo que a gente considera como sendo médico é, na verdade, altamente político, né? E para mim foi muito evidente, não acho que é necessário viajar, tá no jornal, tá no internet, mas para mim foi muito nítido as experiências que eu tive mudando entre países, de ver exatamente como a mesma coisa pode ser tratada de uma forma totalmente diferente. E até me lembrou uma observação estranha que eu tinha a primeira vez que eu fui para o Brasil, e as pessoas me mostraram comida árabe, e eu falei, mas isso é muito estranho, porque eu conheço comida árabe, eu já como a minha vida inteira em Londres, e não tem nada a ver com isso. E aí eu vi que comida árabe é um nome brasileiro para uma comida brasileira. Comida, comida árabe em Londres é um nome em inglês para uma comida em inglês, sabe? Então, a gente, a gente cria esses nomes sobre outro lugar para falar sobre o nosso lugar, né? Na verdade, eu já tinha visto isso sem notar, né? Crescendo no teatro, assim, o Shakespeare usava uma Itália ficcional para falar sobre a Inglaterra, né? E a gente vê Uhum. como o Rio de Janeiro, nas novelas e outras formas, no cinema e tudo, é o imaginário do Brasil, da mesma forma que a norte da Itália era o imaginário da Inglaterra elisabetana. Então, o vírus está sofrendo o mesmo fenômeno, né? O que é chamado de vírus como se fosse uma palavra só para descrever um fenômeno só, na verdade, são múltiplos fenômenos que têm impactos diferentes e provocam memórias e associações e o senso de coletivo e o senso do não coletivo distintos, dependendo de onde você está, pela história que cada lugar tem. Uhum. E isso é natural, e é natural que isso coexiste com a aproximação do consenso que a ciência faz. E um dos nossos dilemas é como é que a gente vai viver com essas duas coisas. E aí talvez alguns de vocês estão notando, isso é parecido com o que nós estávamos falando 20 minutos atrás. Na capacidade de olhar nossa humanidade única e, no mesmo Uhum. tempo, olhar todas as nossas diferenças de uma forma que um não diminui o outro. Mas, considerando isso, talvez nosso próximo assunto, você levantou a questão do luto.
É estranho para mim até que luto seja um assunto, porque normalmente nas culturas que têm sido saudáveis e, pelo menos por um tempo, sustentáveis, você vê que tem certos estados afetivos que têm um significativo tão marcante na vida, simultaneamente pessoal, relacional e comunitário das pessoas, que a gente desenvolve formas em que eles podem ser plenamente expressos e receberem a validez que eles precisam. E essas formas se tornam como se fosse uma herança coletiva daquela comunidade, e muitas vezes são uma das primeiras coisas que a gente nota quando a gente chega numa certa cultura, porque eles vão ser específicos, eles vão ser únicos, mesmo que muitas vezes com várias características em comum entre culturas. Cada cultura vai ter um core local, uma criatividade local. E o olhar o olhar europeu do século XIX tentando ser objetivo, teve uma tendência de olhar para essas manifestações locais como se fossem fixos. Na Grécia usam roupa assim. Na Namíbia eles dançam assim. Na Coreia a música é assim. Como se fosse algo fixo. Mas a gente só precisa olhar para as partes da nossa cultura hoje, que ainda são vivos, porque várias são agora mortos e preservados como se fosse num museu vivo. Mas aqueles que estão brotando ainda do chão, da rua, semanalmente, eles são mutantes. E, na verdade, toda manifestação cultural é mutante. Mas para ser mutante, ele precisa ser validado, ele precisa existir. De novo, essa duplicidade. A gente precisa validar a forma e, no mesmo tempo, não engessar essa forma. Se a gente perde a forma, é difícil para a gente manter ele vivo. Se a gente mantém, mas mantém rígido, igualmente é difícil que ele vive. Nossa cultura, nas últimas décadas, tem desenvolvido um temor de sentir dor, um pavor de ter pavor, um desgosto de sentir tristeza, uma alergia contra o pesar. E, portanto, ele tem se afastado uma longa continuidade de formas culturais específicas, locais, mutantes, de validar o processo de luto. Como se a gente podia evitar sentir o reconhecimento no organismo da perda daquilo que às vezes a gente chama de outro, mas que naquele momento de luto, evidentemente a palavra outro não é suficiente para descrever. Porque se fosse outro, por que está acontecendo aqui também em mim? Porque meu organismo está sendo impactado por alguma coisa que, pelo menos pelo olho, está acontecendo ali, ao meu lado, ou lá longe. Mas é óbvio que o olho não conta a história toda. E luto é a prova disso. Então, a perda do outro não é só a perda do outro. A perda do outro é perda e ponto. É perda de vida. E isso vai se registrar em maior ou menor grau em toda a vida. Porque, como Martin Luther King nos lembra, há um tecido do qual fazemos parte e que nos conecta em toda parte. E a aparente invisibilidade desse tecido não é motivo nem do lado cientista, né? de pegar a ciência como se fosse um culto, como se fosse uma religião, e dizer que aquilo que eu não posso mensurar como uma máquina não existe. Nem é motivo para a gente mistificar e criar novas formas de fé sem prova, e dizer que isso é forças blá, 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 e você tem que acreditar na minha descrição dessas forças, porque senão você é cético e você blá, blá, blá. Vai ser punido, sei lá o quê.
A gente não precisa nenhum nem o outro. A gente só precisa registrar. Há mais do que eu sou capaz de mensurar por formas que eu posso compartilhar e verificar com você. Mas eles existem mesmo assim. E a evidência é isso que está acontecendo em mim. Então, tem uma surto tão enorme de mortes e de quase mortes e de consequências de saúde, mesmo sérios, mesmo por aqueles que não morrem, né? Alguns países agora estão mensurando o que eles chamam de Covid longo, né? O Covid que não se cura dentro de 2 semanas, mas cujos Uhum. sintomas ou sequelas duram meses depois. E em alguns países, isso é 1 em 5 pessoas estão passando. 1 em 5 pessoas que pegaram Covid, 3, 4 meses depois, ainda estão sem cheiro e sem olfato, sem gosto, ainda estão sentindo graus de cansaço muito exagerados em relação à sua vida antes. Então, o perigo de ter um momento em que a gente está tendo esse impacto de saúde, além de todos os outros impactos econômicos, sociais, etc., etc., como consequência da nossa resposta, acontecendo no mesmo momento em que a gente se divorciou e tem 1 ou 2 gerações que não cresceram sabendo como lutar, Uhum. que ouviram, não, tá tudo bem, não precisa ir no enterro. Se te deixa mal, não vai. Né? E a gente ter perdido, portanto, não obrigatoriedade, mas um reconhecimento da inescapável necessidade de processar a perda e da importância altíssima de fazer isso em comunidade, de não se isolar, de não se retirar da convivência, como se sua tristeza fosse uma coisa pessoal, fosse uma fraqueza pessoal, ou um momento individual, ou algo que eu não quero trazer para você porque é pesado, sabe? Eu não atendo o telefone uma semana porque eu não quero ser chato com você, sabe? Porque eu tô triste. E todos esses outros fenômenos. Perigosíssimo ter essas duas coisas no mesmo tempo. Uma crise de saúde, uma crise que mostra uma crise social muito maior, e uma incapacidade de reconhecer e validar certas formas coletivas de luto. Então, eu, eu escrevi já nesse texto que isso foi uma das coisas que mais me preocupou. Isso foi uma das coisas mais urgentes, que a gente precisa se juntar coletivamente para redescobrir como enlutar. E, infelizmente, alguns de nós tivemos muitas oportunidades para fazer isso, ou precisamos criar muitas oportunidades, né? Eu perdi a conta, mas deve ter chegado a 20 pessoas, entre membros da minha família, ou colegas, ou amigos, ou pessoas da rua, do bairro, aquele cara na escola da rua onde eu moro, que recebia as crianças toda manhã, que recebia a minha filha quando ela era pequena. Entre todas essas pessoas, mais que 20. E se você conta, a maioria das pessoas vão dizer alguma coisa parecida, mesmo se eles tiveram sorte até agora de não perder alguém muito mais perto deles. Mas você mencionou a Angélica, que algumas pessoas aqui vão conhecer, e que, pelas ironias do destino, me convidou a falar especificamente sobre a importância do luto, de enlutar, neste momento, alguns meses atrás, e essa conversa entre eu e a Angélica você pode achar no YouTube. Ela nos deixou há poucas semanas. E eu, como muitas pessoas, ficaram muito, muito impactados por isso. Pela maneira que aconteceu, né? Muitas pessoas não notam que estão com sintomas fortes. Eles chamam do que em alguns lugares está sendo chamado de hipoxia feliz, happy hypoxia, que hipoxia é quando você não tem oxigênio suficiente no seu sangue
para estar mantendo seus órgãos suficientemente vivos, e ele afeta particularmente, no caso do Covid, ele impacta o pulmão. Então, você está com Covid vários dias, e aí você está vivendo sua vida normal, você não está sentindo nenhum impacto, e uma manhã você acorda e você está tendo problemas respiratórios, e você vai para o hospital, e eles descobrem que o pulmão está em estado tão degenerado que é extremamente difícil de salvar. É a importância daquela coisinha que coloca no dedo, que mensura a quantidade de oxigênio no seu sangue, de usar isso diariamente. Então, eu não sei os detalhes exatamente se foi isso que aconteceu com a Angélica, mas eu acho provável que isso foi um dos fatores. Então, assusta não somente pela maneira que as pessoas morrem nessas situações, mas igualmente assusta porque ainda tem muita pouca gente que estão dedicando sua vida de entender o que a gente esqueceu e precisa recuperar sobre não violência. Não precisa ter esse nome, são muitas maneiras de descrever isso, mas sobre uma capacidade de viver que reconhece que em cada momento é a vida que a gente está considerando. E que essa vida impacta simultaneamente a maneira que a gente vive com nós mesmos, as relações que a gente tem e os sistemas sociais que, gostando ou não, a gente herdou e são agora nossa responsabilidade, e que a atual lógica desses sistemas é incompatível com a vida. E a Angélica foi uma dessas poucas pessoas que tem feito isso. Foi 7 anos, o dia antes que ela morreu, ela me escreveu uma mensagem super feliz, celebrando 7 anos desde que a gente tinha se conhecido pela primeira vez. Ela veio para uma introdução de comunicação não violenta lá em São Paulo, que eu e meus colegas em São Paulo organizavam. E é raro alguém que faz o que ela fazia. Então a perda é muito maior. Né? Outra história que eu conto às vezes nas introduções de comunicação não violenta do Martin Luther King foi de um grupo de jovens que vieram até ele falando: olha, decidimos fazer o último sacrifício. É intolerável viver com a maneira que a sociedade é estruturada e essa continuidade interminável do legado de escravidão. Então, a gente considera que isso é alguma coisa que a gente pode fazer, uma ação que corre o risco de nos deixar mortos, mas com o intuito de liberar os outros. E o que me choca até hoje, a clareza e ousadia da resposta do Martin Luther King a esses jovens. E ele falou: quer morrer? Mas vocês estão vivos? Porque se vocês não estão vivendo plenamente, vocês correm o risco de morrer e a gente não notar a diferença. Porque as vidas que a gente registra são quando vão, as vidas que a gente é forçado, no bom sentido, a enlutar, são as vidas cheias de vida, né? As vidas que nós impactávamos. E então a recomendação que ele fez para essas pessoas era viver plenamente, para que, caso você decide ou acaba morrendo, a gente nota a diferença. Essa diferença grita dos valores que orientaram a maneira que você vive. Eu acho que o impacto que a morte da Angélica continua tendo para muitos de nós é exatamente por causa da maneira que ela viveu. Exatamente por causa da maneira que os princípios que embasavam as escolhas dela deixavam gritantemente claro o que era importante para ela. E isso ressoa e impacta na gente. Então, o que eu coloquei no texto, o que eu continuo colocando, o que a comunicação não violenta traz, bebendo muito do trabalho da Joanna Macy, que teve uma influência muito forte em mim e em Marshall Rosenberg também,
É a necessidade de a gente recriar nas nossas vidas comunitárias formas de validar a importância de luto como um processo de celebração pelo avesso, por um processo de reafirmação dos valores, das necessidades que a gente tem em comum. Maravilhoso. Uma das coisas que você falou que bateu muito forte aqui, na verdade foram duas. Uma percepção que eu tenho um pouco, e que você falou agora, né, que é urgente a gente olhar para isso, olhar para a dor, né, essa coisa de a gente meio que não quer olhar para isso, não quer lidar com isso, e eu percebo muito isso como uma construção até, né, cultural, talvez, ou social, do que se você está triste ou se você está passando por um momento difícil, a pessoa olha para você como se fosse um problema. Então, até por isso que você falou, né? O quanto é importante a gente não enxergar esses sentimentos e até essas necessidades de viver essa perda, olhar para isso e até celebrar a oportunidade de ter convivido com pessoas incríveis e o quanto elas acrescentaram, né, e acrescentam no nosso dia a dia. Então, isso é uma coisa que bateu muito forte em mim esse ano. Essa coisa de você olhar, né, enxergar o que você está sentindo, se está triste, ou enfim, e abraçar isso. Entender que isso faz parte de você e não olhar para isso como uma coisa que eu não posso, né? A gente não se permitir sentir, a gente não se permitir viver o luto. Essa trago um pouquinho, me fez muito refletir sobre essa importância da gente olhar para a gente também, né? Essa possibilidade em relação ao que acontece dentro da gente, acontece também o que está em volta. Não sei se você quer falar um pouquinho sobre a questão que você falou, isso vai deixar para daqui a pouco, né? Sobre o Covid como uma questão política. Você tem Sim. alguma coisa ainda? É inevitável, né? Então, assim, eu não estou falando somente isso. dos assustadores, inacreditáveis maneiras em que as pessoas com poder estrutural no sistema político estão fazendo. Claro, isso precisa também ser dito, isso vai ser estudado e vamos esperar que todos nós sobrevivemos, o mundo fica bem. E a gente é velhinho, sabe? E netos vão crescer e vão ler sobre isso nos livros de história, vão nos visitar e falar, mas avô, como assim? Você viveu num período com presidentes e primeiros ministros assim? Como assim? Como assim? Eu acho que a gente, sei lá, a gente vai mudar de assunto. Vamos brincar um pouquinho, vamos mudar de assunto. Porque isso é filme de ficção, isso não é real, isso é ficção. Você tá, né? É uma coisa assustadora, né, Dom? Assustador com tudo isso que eu vejo, às vezes, eu fico, nossa, o que tá acontecendo? É assustador, mas é também urgentemente necessário entender. Olhar para isso, né? Sim. Uma das coisas, claro, você sabe, né? É ruim sentir no corpo o que você e eu estamos sentindo esses dias com os sintomas, mas uma coisa que permitiu é que eu ficasse muito de cama e pudesse ler. E eu terminei ontem, às 3 da manhã, né? Porque é 2020, não tem horário, não tem data, não tem dia, tudo. Uma loucura. Eu terminei um livro super fascinante, escrito de uma forma muito muito gentil, considerando o susto do assunto, que é um livro sobre a lógica e as crenças, até espirituais, que estão influenciando alguns desses governos atuais, né? Particularmente Bolsonaro, Trump e Boris Johnson, que são muitos governos fazendo muitos erros, né? Mas eu estou falando mais gritantemente sobre eles neste momento. E é muito fascinante olhar a lógica de pessoas que realmente acreditam que nós estamos em algum tipo de tempo de destruição e que o intuito político, sentindo realmente a importância de cuidar das pessoas e ajudar a gente a passar por esse momento difícil o mais rápido possível,
pensamento de muitos deles é, mas a gente precisa desmantelar o Estado, desmantelar todas as instituições, desmantelar todas as estruturas que estão permitindo que a vida coletiva continue. Vai ser horrível e a gente vai passar por isso e aí a gente vai ter um tempo áureo no futuro próximo. Acreditando isso mesmo, né? E essa lógica está presente nos gurus, nas referências, e influenciando as decisões políticas dessas pessoas. E, obviamente, isso inclui a maneira que eles estão respondendo ou intencionalmente não respondendo à questão da pandemia e as centenas de milhares de mortes que estão acontecendo nesses países. Alguém escreveu, perguntou que livro é essa. Eu ia falar isso. Deixa eu que te dar a informação precisa sobre isso. Chama-se War for Eternity, Guerra para a Eternidade, escrito por Benjamin Teitelbaum. Foi recentemente publicado, eu não sei se foi traduzido, eu só tenho em inglês. Qualquer coisa, depois tira uma foto dele, não se puder, e posta nos seus stories, aí o pessoal legal. tem acesso. Legal. Então, obviamente, a gente tem que falar sobre essa parte da política, porque ela é extremamente importante. Tanto do lado de países onde a gente não tem tido uma movimentação única por parte dos mandantes e temos sofrido por causa disso, no caso do Brasil, quanto dos outros onde tem tido essa atitude, e exatamente por ter sido uma atitude autoritária, uma imposição, policiado à força, como por exemplo na França, tem tido resultados terríveis. Então, a nossa situação é bem complexa nesse sentido. E foi muito marcante para mim esse processo de viagem, né? Primeiro, todo esse processo de precisar os testes para poder viajar. E chegando lá no Galeão, depois de ter remarcado o voo 2 vezes, porque o teste não saía, e nada. Ninguém pediu para ver nada. Ninguém perguntou sobre nada. Todos esses formulários que você preenche, assim, nada. Nada. Isso em agosto agora. Isso em agosto. Mas repetiu exatamente a mesma coisa em outubro. Nossa. E aí o voo foi para Amsterdã, aí eu tinha que trocar de avião para chegar na França. Aí eu chego no portão em Amsterdã para poder pegar o voozinho para Bordeaux, na França. E eles recusam me deixar embarcar porque eu estou usando uma máscara N95. Tem que ser um tipo específico de máscara. É o máscara recomendado pelo governo brasileiro e reconhecido internacionalmente como sendo a referência em termos de saúde, originalmente desenvolvido para hospital, utilizado há muitos anos nos ambientes cirúrgicos e tudo mais. Eu fui recusado a entrar, perdi o voo, porque eu estava usando uma máscara entre as máscaras mais seguras que eu conheço, que o governo francês somente reconhece a máscara dele. Entendi. Que a pessoa que me recusou entrar no avião reconheceu abertamente é menos seguro do que a máscara N95. Então você vê, as regras já começam a ser regras que o Estado começa a se divorciar da questão do saúde. E você não sabe naquele momento. É por incompetência, é por outros motivos, mas ele é extremamente perigoso, como o próprio texto que eu escrevi avisava podia acontecer, porque exatamente nessas brechas, nessas estupidezes burocráticos, que as teorias de conspiração entram e começam a minar a confiança na população no melhor conhecimento que a gente tem. E isso tem sido um fenômeno mais intenso ainda do que eu imaginava que seria em março. Muitos dos meus amigos, muitos, não acreditam ou
acreditam em coisas bizarras. Pessoas esclarecidas politicamente em muitos sentidos, afirmando, né? Isso parece diferente em diferentes regiões do mundo, acho que porque ele é também um fenômeno político, mas afirmando as coisas mais bizarras e chocantes sobre o que está acontecendo e a lógica por trás dele. Bem, eu consegui a máscara fraca que eles queriam e consegui embarcar no próximo avião. Chego na França. A saída de França para a Itália, que foi de trem, foi para mim o momento mais marcante. O trem para na fronteira como antigamente, como antes da Comunidade Europeia, como nos anos 80, quando eles te acordavam no meio da noite se você estava no trem para mostrar seu passaporte, para olhar sua bagagem, porque você estava passando fronteira entre um país e outro. E a maioria desses controles caíram com a Comunidade Europeia. Agora começa a voltar. O trem para e de repente tem uma arma na minha cabeça de um jovem que está exigindo, né, tudo uniformizado, com dois colegas, exigindo eu abrir a mala, mostrar a ele tudo, e fazendo um monte de pergunta. Essa é a maneira que as coisas estão sendo tratadas em muitos lugares na França. Né? É um controle do Estado em cima de uma população e a presunção já é que a população é responsável, não vai levar a sério, etc, etc. E claro, é uma profecia que se autorrealiza, né? Porque perante disso se torna uma questão de dignidade, desconfiar no que o governo manda e de achar brechas que justifica, então, a truculência que, na verdade, já existia. E aí é um ciclo interminável. Tá, os soldados passam pelo trem todo, fazendo isso com todo mundo, e saem. O trem anda um pouquinho, para de novo. Aí entram os italianos. Você tá bem? Tomando temperatura. Ninguém tomou minha temperatura. 2 semanas na França, ninguém tomou minha temperatura. Se precisa trocar de máscara aqui, máscara nova para todo mundo. Como é que você está sentindo? Por favor, preenche isso falando sobre seus sintomas. 10 minutos depois, toma a temperatura de novo. Meia hora depois, toma a temperatura de novo. Troca de máscara. Passa um álcool gel em absolutamente tudo. Não vi álcool gel na França. Só pessoas gritando, bota máscara. Entendi. Então você passa para um lugar onde é considerado uma questão de controle de Estado para um lugar onde é considerado uma crise de saúde coletiva. Muito incrível, muito fascinante. E aí... Mas completamente formas de lidar distintas, né? Totalmente distintos. Nos dois lugares, o argumento é que isso é uma coisa só. Isso é um vírus e essas são as medidas que a gente precisa tomar. Eu achei muito fascinante. E aí você pode explicar isso por muitos fatores, né? Que a Itália tinha recentemente passado, o fato que tanta gente conheceu tanta gente que tinha sido impactado diretamente ou tinha morrido, ou questões culturais do país, de outros momentos na história, às vezes centenas de anos antes. Então você tem, esse é um segundo nível da resposta política de tudo isso. E aí você tem o terceiro, que na verdade tem sido um elemento em quase todos os lives que eu tenho feito desde que você e eu falamos pela primeira vez, que é a questão da verdadeira levante político que tem acontecido na sociedade perante esse momento, que são os incontáveis auto-organizações comunitárias que têm se juntado para responder a essa situação no mundo inteiro, e vários lindíssimos exemplos no Brasil, de pessoas se juntando para responder. E aí, um dilema difícil. De uma certa forma, é verdade que nos países onde o governo federal foi mais frágil na sua resposta, tem tido mais espaço e mais urgência, mais necessidade, e, portanto, tem mais força o surgimento dessas iniciativas comunitárias. É uma observação, não é um juízo de valor dizendo que isso, portanto, é melhor. Simplesmente para observar como isso tem acontecido.
Então, o terceiro, e talvez para mim o mais interessante grau político, é nós. O que a gente tem feito. Tanto daquilo que a gente estava falando há pouco, de grupos comunitários de luto, né? Ou esse processo de se juntar que muita gente fez para reconhecer a passagem da Angélica, noites e noites e noites de pessoas entrando e apoiando um do outro, contando histórias, como se fosse um funeral do antigo, sabe? Um funeral como ainda acontece no interior ou nas periferias, onde as pessoas choram mesmo, riam mesmo, gritam mesmo, sabe? Xinga, celebra a pessoa que foi, reforçam alguma coisa inquebrável em termos de família ou de comunidade ou de grupos de amigos, isso também é um surgimento de um evento político. Mas os incontáveis maneiras em que as pessoas têm apoiado um do outro, checando se a velhinha na esquina tem comida, perguntando o que está acontecendo com essas pessoas, descobrindo formas de organizar comida, formas de organizar saúde, formas de distribuir recursos, formas de plantar, né? Esse ano tem sido uma escola profunda e urgente para mim, com Alice e Daniel da Organicidade. Alguns de vocês têm acompanhado os lives que eu e Alice têm feito. É, na capacidade e na importância de a gente tomar de volta soberania sobre nosso próprio processo de plantio e preparação de comida, iria precisar 4 horas para listar todas as diferentes áreas em que as pessoas estão se organizando. Infelizmente, a redescoberta de que comunidade é a capacidade de bancar risco juntos, é risco e prosperidade compartilhado, se não vem pelo despertar do nosso entendimento da interdependência da vida, então vem pela emergência de conviver cunhado dentro de uma crise. Que pena que a gente precisava passar por isso para aprender, mas que bom que tantas pessoas têm visto, e a grande questão política agora é como que essas iniciativas, que existem 99% deles em formato de rede, ou seja, eles são informais e eles não resistem uma volta à vida normal, eles não resistem ser pedidos de devolver seu poder comunitário às instituições, ao Estado, quando a emergência mais explícita diminui um pouquinho. Como essas redes podem tomar consciência de si e se tornar sistemas sociais dialógicos. Ou seja, que eles podem cuidar da sua continuidade sem se engessar no formato de ONG, de instituto, de empresa ou de órgão do Estado. Como eles podem se manter intencionalmente vulnerável à sua utilidade, à sua relevância no momento atual, permitindo um processo de mutação constante e não procurando se engessar dentro de estruturas hierárquicas. E essa para mim, é o grande desafio da pandemia. É que agora que a gente recuperou parte desse poder político, como é que a gente mantém esse poder político? Como é que a gente mantém a influência sobre aquilo que afeta a nossa vida aqui, ao meu alcance, local, nas redes de relações com pessoas que eu conheço, e na formalização de acordos suscetíveis a serem revistos a qualquer hora na praça, eletrônico ou físico, para que eu entendo que aquilo que está acontecendo na minha vida comunitária é diretamente influenciado pelo debate, pelo diálogo, pela conversa, pela colaboração em que eu estou ativamente envolvido ou podia voltar a ser ativamente envolvida a qualquer hora. É uma das coisas que você traz também, né, Dom, uma Maria Urgente, você acabou falando aqui bastante, é esse nascimento desses sistemas, né? E a gente teve um movimento online, como você traz aí um pouquinho,
muito grande, assim, coisas que a gente achava que não era possível, que não, talvez não fluísse de uma forma que desse certo, né? Se mostraram superpotências nessas construções. E você falando isso, uma das coisas que me vem muito é essa mutabilidade. Talvez essas redes, esses movimentos, né, que são naturais, que é isso, que não estão engessados, diante desse novo cenário, porque eu não vejo, não sei como você vê, mas eu não vejo esse normal voltar tão cedo. Eu acho que a gente vai viver um novo normal durante alguns anos, né? Então, isso que você trouxe, né, dessa mutabilidade. E agora, quais são, como a gente está vendo também, né, de certa forma, as necessidades vão mudando ou vão se adaptando, né? Então, como eles vão se transformar e se reconstruir, talvez a partir de novas perspectivas que a gente não conhece. O que vai ser 2021? Eu acho que é isso que eu falo. Uma coisa que 2020 mostrou para todo mundo é que não existe nada estável. Todos os planos e perspectivas que a gente teve e vamos se redescobrir, vamos se reconstruir, vamos criar, né? Vamos olhar para o coletivo, vamos fortalecer vínculos e construir aquela coisa. Acho que você até, não sei se acho que a gente falou isso na última live, tá no texto, né? Aquela coisa de você morar anos do lado de uma pessoa e não saber nem o nome dela. Sim. Seu vizinho, né? E o quanto a pandemia mudou, porque essas pessoas tiveram que se apoiar. Eu acho Então, que foi eu mesmo. o que vai acontecer vai ter muito a ver com a nossa capacidade de substituir a necessidade, pelo argumento da saúde, de medidas autoritárias de cima para baixo com acordos coletivos de ação. Porque se a gente opor as medidas autoritárias com a ideia de que rebeldia, autonomia, resistência é ignorar a melhor ciência que a gente tem em relação à saúde, então a gente está duplamente perdido. Com certeza. Porque aí a lógica, em termos de cuidado das pessoas, está do lado das estruturas autoritárias. E isso é o perigo. A potencialidade, a grande possibilidade é que as pessoas começam a agir coletivamente de uma forma que é ainda mais eficaz do que a capacidade que o Estado tem, que as empresas têm de mandar na gente. Se a gente consegue fazer isso, a gente consegue embasar nosso argumento de que as pessoas podem se auto-organizar. Então, o dilema vai ser ali. Até que ponto a gente consegue mostrar que é possível pensar isso juntos e agir pelo bem-estar de um do outro? Porque senão a gente vai dar um enorme argumento para a lógica de que, tanto faz a cor da sua bandeira, é necessário impor. Né? E aí a gente vai ter, inevitavelmente, e isso é o triste, saudavelmente, mesmo que seja contrário aos melhores entendimentos de saúde, uma resistência a isso. E a gente vai ter pessoas falando, é impossível cuidar da minha saúde, cuidar da saúde da minha comunidade e cuidar da nossa saúde política. Eu tenho que me submeter ao outro para poder cuidar da saúde. Aí você vai ter pessoas falando, tá, então eu recuso, eu prefiro morrer e ser livre. E quando você cria esse tipo de oposição, é extremamente difícil se organizar. Com certeza. Eu acho que essa é a grande atenção que a gente tem que ter, e até porque eu vejo isso muito acontecendo, não sei aí, mas aqui no Brasil, né? Sim, não, está acontecendo demais no Brasil, está acontecendo demais nos outros lugares também. E claro, o perigo, o grande perigo, é que se o saúde é usado para justificar a imposição de poder de cima para baixo, então pode ser usado para impor outras coisas. Isso é muito perigoso, né? E aí, de novo, vai ter uma mistura de bom senso e paranoia no lado das pessoas que estão resistindo.
Por causa disso, no texto, eu falei desde o início da importância de a gente encontrar as pessoas que estão espalhando teorias de conspiração, que estão colocando informações inverídicas no internet, dizendo que isso é fato, que estão questionando, que estão colocando sei lá o quê, e muda toda semana, né? Neste momento, nas próximas semanas, vai ser a ideia de que as vacinas mudam o DNA da gente, e etc, etc. É claro que em um nível, uma certa lógica científica da gente quer falar, pelo amor de Deus, para de inventar coisas que não tem nem pé nem cabeça. Mas do outro lado, se não tem um olhar empático, uma recepção da lógica por trás dos dados inventados, esses dados inventados não vão embora, eles vão só mudar, que nem o vírus, né? Eles vão passar por um processo de mutação. Quando uma informação inverídica não serve mais para expressar a angústia, a desconfiança, o pânico e a preocupação, e em volta disso, os valores de liberdade, de bem-estar das pessoas, de autonomia, de tudo mais, que estão muito saudavelmente presentes por trás do discurso de alguém falando isso, então o argumento vai mudar, mas essas necessidades vão continuar sendo não atendidos. Esses sentimentos de pânico, de preocupação, de urgência, vão continuar gritando no corpo, saudavelmente, e que bom que seja assim. Então, não adianta ficar gastando horas discutindo vacina sim, vacina não. Com certeza. Desconsiderando o fato que por trás dos dois argumentos tem seres humanos que estão fazendo o seu máximo para tentar cuidar de todos nós. Então, o processo de escuta empática pelas pessoas que têm opiniões políticas, porque são, né, vestidos de opiniões sobre saúde pública, distintas nessa conversa, é urgente. Essa é uma das formas em que esse amor ou se manifesta ou não se manifesta. E isso vai continuar sendo verdade durante o ano que vem inteiro. E o mais que a gente deixe de organizar coletivamente, no nível comunitário, e, portanto, o mais que isso justifica a minha posição de poder autoritário por parte dos governos, o mais que esses argumentos vão se complicar, porque eles vão se misturar com argumentos para a nossa liberdade política, nossa liberdade de escolher, nossa liberdade sobre nosso próprio organismo e tudo mais. E a gente vai ter que fazer ainda mais esforço de estar mantendo as conexões com essas pessoas, nossos vizinhos, nossos colegas, nossos amigos online, membros de nossa família que têm posições de saúde, posições políticas gritantemente diferentes dos nossos. O mais a gente vai precisar escutar para manter a capacidade de dizer, sim, essa pessoa se mantém dentro do alcance do meu amor. Essa pessoa não foi desconsiderado. Eu não vou rejeitar essa pessoa porque eu discordo, porque não consigo compreender, porque outra pessoa está agindo ou sustentando esse tipo de argumento. E por isso, a primeira ação da pandemia, e continua sendo até hoje, é o sistema de apoio. Porque sem o sistema de apoio, eu não navego tempos como esse. Eu caio. Eu posso não pegar o vírus, mas é derrubado minha capacidade de viver alinhado com meus valores. Eu sustento, sim, amor é urgente, amor. Mas eu não vivo isso. Eu sou vencido pelo cansaço e pela gritaria que acontece dentro de mim, se eu acho que esse movimento político é somente no coletivo ou somente na interpessoal. Se eu não reconheço o que está acontecendo dentro de mim, igualmente, se eu coloco dentro de mim como sendo prioridade e me perco dentro de não, eu preciso cuidar do meu bem-estar primeiro antes de ir para o mundo, isso também é furado. Né? Mas se eu tô fazendo isso nas relações e no mundo coletivo, mas eu não tenho sistema de apoio, eu esgoto, eu caio. O que a gente vê também é a quantidade refletindo isso, como você falou, né? Não cai só de Covid, a quantidade de pessoas que apresentaram e andam apresentando
questões até ligadas à saúde mental, porque não aguentam, né? E essa necessidade aí do sistema de apoio, né? O quanto o sistema de apoio vem fortalecer, né, esses movimentos, vem fortalecer e fortalecer um ao outro, né? O quanto quanto o sistema de apoio me auxilia a conseguir estar conectada comigo, a entender o que são, o quanto esse externo, essas fake news, enfim, a essa informação também midiática, que muitas vezes vem distorcida, enfim, os meus filtros, né? O quanto isso me abala. E quando eu tenho um sistema de apoio, fica mais fácil navegar, né? Eu acho que... É que ninguém segura mais, por favor, esse mito de que ter esse apoio, de estar se fortalecendo, se nutrindo numa pequena coletividade em que tudo pode ser dito, que ninguém segura a ideia de que isso é algum tipo de luxo burguês, que isso é uma distração do engajamento com o mundo. Não, isso é a maneira em que a gente mantém uma viés extremamente minatório, extremamente pequeno, de pessoas que estão entendendo a comunicação não violenta como sendo uma força de transformação exatamente no ponto de interseção do político, do relacional e do pessoal. Isso é muito, muito raro, mesmo entre pessoas que usam termos como CNV e lê um livro do Marshall. Mesmo assim, são poucas pessoas que estão entendendo exatamente o que ele estava propondo com isso. Então, se a gente não está se nutrindo e se cuidando, então nós não vamos ter a resiliência, a criatividade e a insistência em continuar vivendo e não entristecer, né, como modo de vida, né? Tristeza faz parte, necessário e saudável, mas não como modo de vida, né? Não como abordagem pessimista perante o mundo. Não vamos ter essa alegria e essa força de poder continuar com isso e com esse desconhecido que você nomeou, que, como você falou, a gente pode prever algumas coisas para o ano que vem, mas a gente não sabe. Não sabe. Né? A gente prevê como... Foi um chute fácil, eu fiz em março, de que a gente teria certos grupos sendo demonizados e um surgimento de uma tentativa de colocar culpa em certos grupos na sociedade para isso. Muito tristemente, não envolvia nenhuma inteligência de escrever isso. A gente vê isso acontecendo vez após vez no tempo e aconteceu, né? Se alinhou como argumentos geopolíticos que pré-existiam entre Estados Unidos e China, e etc, etc. E aconteceu. Várias outras coisas que vão acontecer também são, de uma certa forma, previsíveis, porque eles já estão acontecendo de uma quantia menor. Também, o que a gente está fazendo como resposta já está acontecendo de uma forma menor. Então, nossa persistência cria a potencialidade de que isso cresce também. Então, não temos que ficar triste e oprimido, deprimido sobre isso. Nós temos que ficar atento tanto aos perigos quanto à enorme potencialidade que a gente tem de que isso é um momento em que uma geração inteira revalida por si mesmo de que as pessoas conseguem se cuidar, as pessoas conseguem cuidar de um do outro. É possível a gente se organizar para substituir o argumento de que somos incapazes e precisamos que uma grande figura longe faz pra gente, cuida pra gente, porque a gente não consegue se cuidar. Diga o que é melhor, né? Eu acho que aí traz um pouquinho isso que você trouxe, a gente ter esse olhar de rede, né? A gente entender isso e não ficar sempre nessa expectativa, nessa busca de que o outro, aquela determinada figura irá solucionar ou trazer todas as respostas. Sim, e de onde vem o tempo? De onde vem os recursos para fazer isso? Bem, o tempo vem quando a gente pega esse tempo de volta, né? De servir esse Deus produtividade, de estar constantemente envolvidos nessa tentativa de servir a máquina
controlado pelas outras pessoas. E a gente toma esse tempo, essa energia, esses fios de relacionamento, a gente toma de volta. E a gente se nutre com os sistemas de apoio que a gente precisa. E para mim, principalmente, isso é a escuta empática, a necessidade de ser ouvido, não pelas palavras que eu estou usando, mas pela experiência de vida que eu estou tendo em relação aos princípios norteadores da maneira que eu vejo o mundo, da maneira que eu ajo. Companhia desse nível é o alimento da nossa capacidade de continuar. Então, cada vez que eu estou fraco nesse sentido, é isso que eu preciso. E a responsabilidade para construir a disponibilidade disso é minha. Com certeza. Dom, para a gente encerrar aí a nossa live de hoje, falei para ele, acordei ansiosa desse encontro, para essa troca. E a gente trocando mensagens. Você tá bem o suficiente? Sim, eu acho que minha febre baixou. Não, eu vou te falar que eu até falei, cara, eu queria até abrir pro pessoal, não sei se depois você continua, porque eu já tô sentindo aqui as minhas costas, assim, pegando. Sim. Sabe? É estranho, né? As costas no nível do pulmão. Eu tô sentindo as costelas, os músculos entre as costelas. Acho que esse é o... Já tô sentindo assim, eu falei, cara, eu preciso dar uma deitada. É aquela coisa, né? Eu acho que a gente até tava falando isso. Vamos descansar, ficar de cama esses dias pra gente conseguir... Eu saí de cama para fazer esse live, eu tô voltando direto pra cama. Eu também, tô igual. Voltar aquele período de descanso para recarregar as baterias, né? Sim. Mas então, você acaba o texto e acho que você fala um pouquinho disso aqui, né? Para as pessoas até olharem todos esses movimentos e celebrarem essas conquistas, né? Quantas conquistas também a gente teve nesse ano, quantas coisas a gente viu que é possível, até essa questão da interdependência, da gente não ficar buscando sempre as respostas naquela figura, e entender esse poder que os laços comunitários têm, que nós temos na construção de coisas que acreditamos, né? Sim. E aí você acaba o texto falando sobre isso, né? Sobre a importância de celebrar, sobre a importância de agradecer e, principalmente, você falou um pouquinho sobre isso, de desbloquear conexões. Isso, porque tem sido extraordinário o quanto isso tem acontecido. Tem tido muito conflito, né, domesticamente, em grupos, por causa da maior convivência dessas pessoas quando eles estão trancados em casa. Mas tem tido, igualmente, muitas ocasiões em que, de repente, livrado da desculpa de sempre, de que não tem tempo, que eu tô correndo, que papapá, as pessoas têm olhado para um do outro e dito coisas que talvez nunca foram ditas ou não foram ditas há muito tempo. Essa é parte do nosso dilema, né? Muito atento a frases como lockdown. Você sabe de onde vem, né? Lockdown é um termo de segurança, é um termo de presídio. Uhum. Foi desenvolvido para descrever o que você faz quando você precisa reprimir uma rebelião dentro de um presídio. Então, qualquer uso de terminologia que vem de um estado de segurança imposto dentro da sociedade normal, quando isso está acontecendo, é extremamente preocupante. Simultaneamente, é fato que momentos em que eu estou preso, no sentido mais genérico, mais aberto, né? Em que eu não posso sair de uma certa situação, são também momentos em que há uma enorme possibilidade de recuperar a capacidade relacional. Porque o tempo muda de formato. Então, em vez de serem presos, em vez de serem submetidos a uma imposição de poder sobre nossa movimentação, a questão aqui é como eu posso voluntariamente não me restringir, mas abrir mão dos 1001 distrações desnecessárias da vida diária.
seja na tela, seja nas conversas, seja tudo que a gente faz para se distrair. E com esse tempo recuperado, olhar para um do outro e ter as conversas que precisam acontecer. Entendendo que alguns deles vão nos tocar profundamente, vão ser lindos, e outros vão passar por uma experiência de conflito, que também é um elemento essencial à relação com as outras pessoas. E isso é motivo de muita celebração, muita celebração. Porque estamos sofrendo coletivamente e individualmente há muitos anos em que a gente está afastado das conversas necessárias. Estamos sofrendo, no final, há uma afastação que a gente nós fez nós mesmos, induzidos, claro, pela exigência de correr atrás de dinheiro e tudo mais. Mas mesmo assim, na última instância, uma escolha, uma adaptação dentro de um certo ambiente, temos nos afastados de verdade. Temos se tornado até um pouco intolerante à capacidade de dizer algo que vai mexer com as estruturas atuais e abrir novos espaços. Tememos a ideia de anunciar algo que é fato para mais do que só eu, que é um fato compartilhado. E essa é, por um caminho triste, forçado, infeliz, com 1001 lamentações para as pedras que foram feitas, esse é o momento em que a gente tem a possibilidade de fazer isso. Então, a celebração no final do texto, que eu concordo com você, continua como potencial, né, 9 meses depois, e imagino que vai continuar no ano que vem, e que a gente faz desse momento de sofrimento e dificuldade, e perda, e medo, um momento também de celebração, não para negar o que a gente está perdendo e não para se submeter à ideia de que a gente nunca vai recuperar formas de viver mais livre, mas exatamente para sair disso com formas de viver muito mais livre ainda, muito mais livre do que a gente estava vivendo antes, que já era um tipo de lockdown, né? Que já era um tipo de controle social. Distribuído, mas, né, não com policial, com soldado e tanque de guerra na rua, mesmo que em muitas ruas esses tanques continuam, né, e a polícia continua tendo o efeito de uma força de ocupação em vários lugares no Brasil. Parece que os europeus chegaram ontem. Mas para os lugares que não, já estávamos vivendo isso de uma forma, né, tinha sido distribuído, descentralizado, internalizado dentro da nossa cabeça, um policiamento das nossas relações, um policiamento do nosso comportamento e uma máquina de matar sonhos, de matar possibilidades, potencialidades. Então, agora a gente tem um momento de plantar sementes de uma outra qualidade, uma outra sinceridade na relação entre as pessoas, uma outra capacidade, uma outra duração e profundidade de escuta. Uhum. E usar esse momento para fortalecer essa musculatura. Para que quando, em termos, sim, de saúde comunitário, é seguro sair, porque é seguro sair por saúde, não porque o governo diz sim ou não. Quando a gente volta a sair, a gente volta muito mais em forma do que antes. Né? Muita gente tem feito isso, olhado o apartamento, visto várias coisas que não precisa mais e se desfeito dessas coisas. Muitas pessoas têm descoberto uma forma de malhar ou trabalhar, fazer yoga, fazer meditação, alguma coisa assim, talvez apoiado por alguém online ou grupos. Vamos fazer a mesma coisa, o mesmo fortalecimento da nossa musculatura com a nossa capacidade relacional e com a nossa capacidade de desenhar conscientemente os acordos que a gente quer entre as pessoas. E essas são as forças que a gente precisa. O sistema de apoio empático, a fortalecimento na minha capacidade de trocar sinceridade e escuta profunda com você, e a consciência e engajamento dinâmica com os acordos que regem nossa vida comunitária. Imagina se a gente volta para um estado pós precisar se afastar um do outro com todos esses músculos mais fortes. Uau! Coisa mais linda. Vai ser incrível. A gente vai ter uma voz, uma força
nas ruas, nas lugares de trabalho, na convivência com as pessoas, ainda mais forte do que a gente tinha antes, por causa do uso que a gente fez desse período. Eu vou te falar de um que aqueceu aqui, ó. Deixa eu ouvir falar. Então, vamos encerrar nosso papo de hoje. O quê? 1h30. Salvando. Salvando. Nossa, eu vou te falar, passou rápido. Se não fosse essa dorzinha que eu tô sentindo nas costas. Porque a Eu ia gente falar não pra gente salvou, né? muito Nosso primeiro live se foi. Quem ouviu, ouviu. Amor é urgente, salva. Sim. Aí vai ficar no seu Instagram. Mas olha o Depois eu perigo. boto lá. Olha o perigo. Você não conseguiu salvar nosso primeiro papo porque foi a primeira vez que você fez um live, né? E Isso. Não, na verdade, você foi a eu, anfitriã. não... eu fui anfitriã, é verdade. Eu sou a anfitriã Agora, pela primeira vez hoje. Eu não sei salvar. Sabia? não vai aparecer, Eu nunca não vai fiz. aparecer opção. Eu nunca fiz, eu sempre fui convidado. Então, Eu não, acho que vai dar certo. Vai aparecer aí, salvar. eu acho Vai que dar sim. certo. Eu acho que sim. Então tá, Dom. Gente, super obrigada. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Dom. Eu Te agradeço também muito. quero agradecer a todo mundo. Não só para hoje, né? Mas para o ano inteiro, para a companhia nesses lives, nessas conversas, para todas as trocas. E por serem entre as pessoas que estão tomando responsabilidade para suas vidas nesse momento e vida das pessoas na sua volta, do jeito que a gente está descrevendo aqui. É muito gratificante ter essa companhia, né? Não ser somente duas pessoas falando isso, mas ter tanta gente que está aqui falando a mesma coisa. Não, com certeza. Eu queria também agradecer a todo mundo que está aqui. Te agradecer, Dom, por ter... Sou muito feliz e honrada por ser convidada hoje, por acaso. Então vai ter essa missão aí de salvar a live. Quero te agradecer por ter topado esse papo comigo. E a gente se apoia e vamos trocando todo mundo. Quero agradecer vocês também por estarem aqui, por toda a troca. E a gente volta ano que vem, né? Então, já quer jogar um spoiler sobre a nossa A gente ideia de live? a gente fez uma coisa estranha. De ser o primeiro e o último live do ano, Do ano. um do outro. Então, isso quer dizer que, não sei quando, mas daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, a janeiro, a gente tem que marcar outro live. E a gente até tem o assunto em mente. Vai ser. Eu tô ansiosa Temos. para trocar essa ideia com o Dom, porque eu vou aprender muito, todo mundo vai aprender muito. Enfim, fiquem ligados que a gente divulga, né, Dom? Ok, muito saúde, muita força para todo mundo. Tanto faz como o que você celebra os dias que vêm. Eu espero que seja de uma forma muito significativa para vocês. E vamos aproveitar para redescobrir o significado de um do outro nesse momento. Natal nunca foi sobre presente, sempre foi sobre a gente. E esse ano acho que isso vai ser ainda mais claro para nós. Talvez não totalmente porque é nossa escolha, mas por causa das circunstâncias. O ano novo, mesma coisa. Cuidam, por favor. Se cuidem. Isso. Então tá. Beijos. Bom. Gente, obrigado, viu? Por estarem aqui com a gente. Tchau. Até ano que vem. Até a nossa live ano que vem. Até. Obrigado, gente. Todas essas mensagens. Muito grato. Então, aperta encerrar live, Dom. Onde é o encerrar? Onde é o botão? Onde é o botão de encerrar? É aquele X lá em cima? Eu tenho medo de apertar aquele X lá em cima. No X lá em cima mesmo? E aí vai falar a opção de salvar. Tá bom. Obrigado, gente.